Olá, boa noite. Todo mundo bem? Boa noite. Boa noite. O Pela que houve? roupa. Boa noite. Hoje começaria então às 19h30? Não estava sabendo. Na segunda é sempre 19h30, Rosa. É? 19h30 é Maravilhas da Mente Natural. 20h30 começa o Yogas do Sonho e do Sono. Ah, fiz 19 horas confusão é então. amanhã, Eu né? entrei às 19 horas e fiquei aqui, vi que não tinha ninguém, mandei mensagem para um monte de gente. Desculpa, gente. A Rosa mandou a mensagem, falei, não, não, começa às 19h30. Bom. Obrigada. Pela roupa da Conceição, dá para ter uma ideia de como está Curitiba, né, Conceição? Uau. Tá horrível. Vim até pra cama. Vamos iniciar com a prece de Guru Yoga. Prece de Itapiritsa. Vou disponibilizar ela aqui para nós, fica mais fácil. Emarro, que maravilhoso. És a emanação coração de Kuntunzampo. Teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda do estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta, de ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural.
Nessa vastidão, dispõe-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Então estamos maravilha da mente natural. João Maciel, a gente disponibiliza essa prece lá no grupo depois, tá? Só alguém me lembra que a gente já envia lá no nosso grupo. Prece de Tapiritsa. Perfeito. Estamos na página 79 do livro. Lidando com a confusão da prática, então Rinpoche vem trazendo vários elementos que nós discutimos na semana passada, entre eles a crise que nós vivemos durante o caminho, e ele termina essa parte do texto chamando a nossa atenção, né, para a necessidade de praticar, de fazer a experiência direta da mente, da base. De acordo com os ensinamentos Dzogchen, a base fundamental do indivíduo, entendida por um insight conseguido através da prática, é a inseparabilidade de claridade e vacuidade no estado primordial ou condição natural. Então, quando nós pensamos na base fundamental, a base fundamental é essa união entre vacuidade e claridade. Quando nós praticamos o Dzogchen, principalmente o Trekchö, que é essa porta inicial do Dzogchen, nós vamos praticar considerando e experimentando a vacuidade que é conhecida pela consciência. Então, essa união da vacuidade conhecida pela consciência que se entende como a inseparabilidade da vacuidade e claridade. A claridade é a consciência que conhece, a consciência que experimenta a vacuidade. Então, é essa a perspectiva da base. Nessa perspectiva, não há separação entre uma coisa que conhece e uma coisa conhecida. Então, esse é um ponto onde nós chegamos na perspectiva não dual do Dzogchen. Perspectiva dual, existe um Denis que conhece a régua. Então é uma perspectiva dual, tem uma coisa régua e tem um Denis que conhece régua. Então isso é uma perspectiva dual. Há uma diferença entre mim, que conhece, eu que conhece, o conhecedor e o objeto conhecido. No Dzogchen não há separabilidade entre a mente que conhece e a vacuidade conhecida. Há uma inseparabilidade entre vacuidade e luminosidade. Por isso, um dos exemplos muito utilizados nos ensinamentos do Dzogchen, e quem fez
o retiro de Dzogchen nesse final de semana, o Rinpoche trabalhou com a gente ali no retiro, com quem fez o retiro e acompanhou. O Rinpoche trabalhou com a perspectiva dos vários exemplos, das várias formas de apontar para o Dzogchen, com também a perspectiva da mente-céu. E ainda ontem, conversando um pouco sobre isso, das várias formas, das várias formas de apontar para essa perspectiva intréctil, a mente-céu é a perspectiva, talvez, pela qual eu tenha maior facilidade na experiência, né? Então, acaba que quando eu conduzo a prática, eu sempre estou trazendo a perspectiva da mente-céu, porque ao meu ver, ou na minha experiência, é um dos caminhos, foi o caminho mais fácil, né? Claro que cada mente é uma e cada mente faz essa experiência de um modo. O Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche, usa muito a experiência do céu, né? E em muitas práticas ele utiliza a experiência do céu como uma forma e um caminho para acessar a base, para acessar a experiência da mente natural, da mente aberta, da natureza pura da mente. E é nessa experiência que nós conhecemos a natureza pura da mente. E o Rinpoche diz, nós conhecemos como um insight. Como um insight, é um acesso direto, de repente surgiu, de repente acessou. E é desse insight, na prática, que nós buscamos não só o insight, mas cada vez mais tentar permanecer na perspectiva da natureza pura da mente, da base, que é inseparável, que há inseparabilidade entre o conhecedor e o conhecido. Não há conhecedor e conhecido. Há somente claridade, que é inseparável de vacuidade. De modo que não há vacuidade se não houver claridade. Não há vacuidade se não houver aquela perspectiva que conhece vacuidade, que é a claridade. Somos apresentados a esse entendimento? Oi, pois não, Marcos? Essa questão de claridade e vacuidade, ela é muito importante, né? A gente sabe do poder que isso traz, né? Mas muitas vezes eu tenho uma confusão aí de que a claridade, principalmente agora quando você fala que a vacuidade é inseparável da claridade, né? Só existe vacuidade porque existe objeto, né? Então, é a inseparabilidade do objeto e vacuidade, né? E da claridade, nós estamos falando dos fenômenos também? Parece que era isso, né? Da manifestação, do fenômeno. Sim, passa por aí, mas todos os fenômenos, eles surgem como radiância, como uma expressão dessa inseparabilidade entre vacuidade e claridade. Então, o fenômeno, sons, luzes e raios, né? Os fenômenos, tudo aquilo que surge, ele é inseparável da mente, que ele tem origem na mente, ele é expressão da própria mente, todos os fenômenos, tudo que surge, mas na base, a base é não dual. A base é claridade e vacuidade. A base é perfeita, completa, enquanto claridade e vacuidade. É difícil para a gente explicar. Talvez a prática meditativa, a prática
ela nos leve a experienciar, e é isso que o Rinpoche diz, é a experiência que se dá no insight. O Dzogchen ele está falando sobre isso, né, nos ensinamentos, mas é o insight, é a experiência. E essa experiência é da inseparabilidade entre a mente que conhece, a claridade, e o objeto conhecido, a vacuidade. Então, luzes, sons e raios são expressões da mente. Assim como as nuvens que surgem no céu, elas são expressões do céu. Elas são aquilo que aparece, aquilo que surge, e que aparentemente é diferente do céu, mas nada mais é do que expressão. Que luzes, sons e raios. Que são a radiância, é a forma com que brilha. Somos apresentados a este entendimento através de nossa experiência da prática, o que é confirmado pelos ensinamentos e explicações do Mestre, e tentamos desenvolvê-lo ainda mais através da prática de meditação. A meditação é praticada em todos os caminhos espirituais, e a concentração com foco nos estágios iniciais do caminho e a contemplação sem conceito e sem foco nas etapas posteriores constituem o caminho do Dzogchen. As práticas de contemplação avançadas específicas do Dzogchen são o Trekchö e o Togyal. Contudo, antes de embarcar nessas práticas, é necessário ter estabelecido uma base firme na meditação através da prática de concentração. E normalmente se começa pela prática de Shiné, também chamada de Shamatha ou Shamatha, que é aquela prática que nós fazemos no Yoga dos Sonhos, colocamos o A diante de nós e praticamos tendo como foco central a letra A tibetana diante dos nossos olhos. Mas o A ali só tem uma função: ser um ponto de apoio para a nossa mente, para que depois a gente se libere também do A, se libere também do ponto de apoio e simplesmente relaxe na experiência da vacuidade, da claridade, e que é inseparável de vacuidade. A ordem correta das práticas. Então, Rinpoche vai chamar atenção para a perspectiva do Nundro. O Nundro, ou práticas preliminares, geralmente é completado com uma preparação para receber ensinamentos. Contudo, é importante não tratá-las como práticas meramente formais que devemos repetir 100.000 vezes. Caso contrário, não entraremos no sentido verdadeiro do Nundro e não conseguiremos alcançar sua verdadeira finalidade. Fazer o Nundro é importante, porque essas práticas de confissão, purificação, generosidade, meditação na morte e na impermanência, Guru Yoga, etc., também servem para preparar o praticante. Elas corrigem o ser do praticante, removendo o ego poderoso formado pelas 5 paixões. É preciso fazer isso, porque somente então estaremos prontos para receber os ensinamentos de uma maneira pura, como um vaso limpo, pronto para receber o leite do leão, o líquido precioso dos ensinamentos. De outro modo, seríamos como uma xícara rachada ou suja, que pode transformar o líquido precioso em veneno. E essa é a preocupação que os mestres têm ao oferecer o Dzogchen. Porque se nós não estamos prontos para receber, nós corremos o risco de não compreender.
Então, muitas vezes, em algumas escolas, o Dzogchen, ele não é ensinado antes do Nundro, mas pelo risco do que pode acontecer com a mente do praticante, que não está preparada para receber esses ensinamentos tão profundos. Então, uma mente que não está preparada para o Dzogchen pode não fazer bem a ela. Então, os mestres eles tinham medo de oferecer, mas pela confusão que isso pode causar. Quando começamos a seguir um ensinamento, há certas qualidades essenciais que temos que desenvolver como praticantes. É importante ter um bom mestre e receber instruções claras, ter um grande respeito pelo mestre, pelos ensinamentos, desenvolver a capacidade de praticar e não ser como o vento, mas ser estável em nossas práticas e em nós mesmos. A estabilidade na prática e em nós mesmos. Precisamos de muitas coisas, até termos confiança em nossa prática. A oportunidade de praticar, a postura certa, um assento confortável e autocontrole quando praticamos. Mas é muito importante, no início, não nos esforçarmos demais, não tentarmos de imediato nos sentarmos para sessões muito longas, e sim, em vez disso, nos engajar em muitas sessões curtas de prática. E quando nos acostumarmos à meditação, aumentar a duração dos períodos de prática, ser gradual, como o Dzogchen, ou como o Nundro, um caminho gradual, passo a passo. Não deveríamos tampouco logo pensar que precisamos de práticas especiais, secretas, e sim nos contentarmos com as práticas que nos são dadas, que são mais adequadas para o nosso estado mental, como praticantes iniciantes que somos. Devemos observar se o que nos foi ensinado está claro para nós ou não. Se não estiver, então deveremos praticar para tornar claros os pontos fundamentais. Porque, se estabelecermos uma boa fundação, poderemos consolidar a base e receber mais ensinamentos. Caso contrário, não tem sentido procurar ensinamentos avançados e secretos. Se não conseguirmos colocar em prática os ensinamentos básicos mais simples, como podemos esperar ser capazes de praticar os ensinamentos mais elevados? Deste modo, alimentar as nossas expectativas somente nos faria regredir. Tampouco deveríamos nos perguntar, ou ao mestre, quando estarei realizado? O principal ponto para se ter em mente em relação à meditação é evitar ser indulgente com as fantasias espirituais e se lembrar que o objetivo fundamental da prática é adquirir, manter e desenvolver desenvolver continuidade da presença e da consciência desperta. É integrar, né? É integrar a vida, integrar tudo que nós fazemos, mantendo, como o próprio Rinpoche diz, adquirir, manter e desenvolver a presença. O estado de presença. O estar aqui enquanto eu estou aqui, estar praticando enquanto estou praticando, estar lendo enquanto eu estou lendo. A nossa sociedade, o momento em que nós vivemos, é um momento em que nós fugimos da presença o tempo todo, nós nos embrenhamos constantemente na distração, né? Estamos ali vendo a tela rodando, né? O Instagram, o Facebook, o X, olhando, rodando.
Quer dizer, o tempo todo nos distraindo e não ficamos na presença, né? Apesar de que o que acontece com o celular não é diferente do que acontece com o nosso pensamento, né? As coisas vão passando, nós pegamos uma, pegamos outra, nos prendemos ali naquela imagem, assistimos aquele vídeo, seguimos e ficamos presos, e nossa mente segue uma coisa ou outra, né? O que é importante na prática é estar presente, estar todo inteiro naquilo que nós fazemos. Iniciando a prática Dzogchen, o Marcos na semana passada falou, a gente poderia fazer uma pequena prática, né? É que o Rinpoche vai fazer alguns apontamentos. Quando começamos a praticar a fim de conhecer a mente normal, nossa primeira prática consiste em ocupar a nossa mente. Esse é um ponto importante. Nós queremos praticar, imediatamente nós estamos criando coisas com a mente, ocupando a mente com alguma coisa. Por exemplo, se temos um problema de algo, tipo, podemos ir ao cinema para nos distrairmos do nosso problema. Da mesma forma, quando começamos a praticar, tentamos acalmar a nossa mente criadora de problemas, a fim de sermos capazes de observar a natureza do pensamento. A observação do surgimento, permanência e dissolução do pensamento no estado vazio da mente é uma prática essencial. Deixar que o pensamento surja, a gente não segue o fato de a gente não seguir imediatamente, ele se dissolve. Imediatamente ele se desmancha no estado natural, no lugar de onde ele veio. A observação do surgimento, permanência e dissolução do pensamento no estado vazio da mente é uma prática essencial do Dzogchen, a fim de se descobrir que os pensamentos em movimento são da mesma natureza do estado da mente sem pensamentos. Então, quando Marcos tocou ali no assunto e a gente falou das luzes, sons e raios, no Dzogchen o pensamento não é diferente da base. A raiva que surge não é diferente da base, é expressão. Mas como praticantes, a expressão surge e nós olhamos para ela. E sem aversão, nem apego. E ao olharmos, ela instantaneamente se dissolve. Porque quando nós olhamos diretamente para o fenômeno, nós percebemos que o fenômeno não tem raiz, não tem existência em si. Então a raiva é um desses fenômenos, né? Uma dessas emoções. A meditação parece muito difícil porque não estamos acostumados com ela. E qualquer som ou movimento leve, fora ou dentro da própria mente, torna-se uma grande distração e interfere em nossa habilidade de continuar a prática. A fim de superar esse problema, nós ocupamos a mente com uma prática para que ela não seja tão facilmente distraída. Focalizamos a atenção de modo que o movimento da mente causado pelo pensamento ou pela percepção sensorial não tenha poder de desviar nossa concentração. Essa primeira etapa de conhecer a mente é a prática de concentração, descrita em detalhes no sistema Atri do Bompo, e ele possui 3 etapas. Então agora ele vai descrever aqui as etapas, né? As etapas desse primeiro passo da meditação que é apresentado no ciclo Ati, né, do Bompo. A gente vai ver como Ati, vai ver como Atri, né? Sistema Atri, mas está nesse livro, ficou traduzido como Ati.
E aí nós vamos para o ocupando a mente na prática da concentração. Percebam que o caminho é esvaziar, mas aqui nós vamos começar ocupando. E ocupamos a mente com um objeto, ocupamos a mente com uma informação externa, olhamos para aquele ar, para ocupar a mente, para que a nossa mente fique atenta, focada e desenvolva concentração. A primeira etapa da concentração requer fixação e exige esforço, pois estamos começando a domesticar a mente e ainda não alcançamos o estado de calma. Depois que tivermos dominado a mente, chegará o momento em que a prática se tornará natural para nós. Ela não exigirá mais esforço da nossa parte, do mesmo modo que aprender algo é sempre difícil no início, mas se torna mais fácil com a prática. Então, no primeiro momento, é a concentração. É a concentração. No segundo, é a concentração já com aprendizagem. É interessante quando a gente olha para a questão do volante, da direção. A primeira etapa, quem está aprendendo a dirigir, dirige tenso, concentrado, porque são muitas informações, né? É o volante que tem que cuidar, é o câmbio, tem três pedais lá embaixo, uma embreagem, um acelerador, um freio, e você só tem dois pés, então tem que aprender a controlar, como é que controla a embreagem, como é que controla o acelerador, quando é que pisa num, quando é que pisa no outro. Então tem um grau de dificuldade nesse processo bastante grande, que exige concentração. E na medida em que você pratica e aprende a dirigir dirigindo, aprendemos a meditar meditando, aprendemos a praticar praticando, nós aprendemos a fazer da forma com que a coisa é feita, na medida em que nós evoluímos no volante, na direção, assim também na prática, isso se torna natural. Ao ponto de que nós entramos no carro, ligamos o carro, botamos a embreagem, trocamos marcha e saímos dirigindo e sequer percebemos que isso aconteceu. Porque isso se integrou de uma forma tal a quem somos que não há diferença entre dirigir e motorista. Percebem? É uma coisa só. Isso se tornou integrado. Então, no Dzogchen, também nós temos a dificuldade inicial de aprender a manejar, de aprender a dirigir, de aprender a dar esses passos, até que tudo isso se torna integrado, minimamente integrado à nossa experiência. A terceira etapa é quando temos a experiência certa e alcançamos cada relaxamento de dissolução em chinê, na qual somos capazes de permanecer no estado de atenção concentrada sem precisarmos despender qualquer esforço para evitar distração. No entanto, é importante não confundir esse estado relaxado com o relaxamento pleno da prática de contemplação, quando, sem nenhum esforço, permanecemos na presença não dual. Quando nos dedicamos a quietar nossos pensamentos e depois nos dedicamos à meditação com insight para observar a mente, o mestre confirmará a nossa experiência da mente natural obtida através da segunda prática, que é, esse insight de observar a mente. E aí chegamos na introdução ao Dzogchen. No Dzogchen, a introdução ao estado natural da mente é de grande importância,
porque é uma introdução à base fundamental dentro do indivíduo. É sobre essa base fundamental, segundo a visão de Dzogchen, que devemos estabelecer nossa prática, e é ela que devemos aplicar de forma correta ao nosso comportamento da vida diária. Depois de termos recebido essa introdução, é importante termos a experiência nós mesmos. Caso contrário, é possível que desenvolvamos muitas fantasias sobre ela. E esse é um ponto importante que o Rinpoche chama a atenção nesse texto, a fantasia espiritual. Porque a fantasia espiritual é aquela situação em que nós estamos esperando que algo seja de uma determinada forma, que nós criamos em nossa mente, que nós criamos as expectativas e que objetivamente não é isso. Então nós só sabemos qual é a experiência direta da mente quando nós fazemos a experiência direta da mente. E ela não é nada sequer parecida com aquilo que nós esperávamos, porque ela simplesmente acontece. Algumas pessoas, alguns pensam que a introdução direta significa sentar-se com um mestre e ter algum tipo de sensação ou experimentar uma esfera especial. Eles confundem isso com entendimento, mas esse tipo de introdução direta não dura muito. Misturar a introdução direta com a perspectiva meramente racional não dura muito. É importante também identificar que as explicações se referem no que toca à nossa experiência direta. Na verdade, não há nada tratado nos ensinamentos que não podemos encontrar em nós mesmos, em nossa mente, em nossa própria experiência. O problema que vejo é que muitas vezes os praticantes não entram na experiência direta da verdadeira condição natural, mas vivem em um conceito, de modo que não há nada real, de modo que não há nada real sobre o que basear a sua mente e a partir de onde se desenvolver. Sem experiência direta, os ensinamentos se tornam uma conversa intelectual. Um ponto importante. Ou uma mera coleção de coisas novas para se aprender e não tem nenhum sentido verdadeiro. Nem efetuarão quaisquer mudanças em nossas vidas. Sem o trabalho básico de Shiné, é difícil adentrar na experiência da vacuidade e claridade, da inseparabilidade das duas, de modo que estamos continuamente procurando aprender coisas novas sobre o Dzogchen e novas práticas para fazer, mas tão logo tenhamos a experiência, ficamos satisfeitos e somente precisamos de diferentes meios hábeis para desenvolvê-las. Na verdade, alcançar essa experiência e entendimento é a meta final, e tudo que realmente resta ser feito é sentar-se em silêncio, mas muitas pessoas não se satisfazem com isso. E como ocidentais, né, por mais que o Rinpoche diga que é praticarmos pouco, praticarmos sem uma dispersão de práticas, mas termos uma prática única, termos um aprofundamento, né, a gente acaba não se satisfazendo com isso. Mesmo tendo acesso a tudo, mesmo tendo acesso a ensinamentos profundíssimos, nós buscamos ainda assim elementos mais
elementos que esperamos que sejam extraordinários dentro da prática, né? E não há nada extraordinário. A prática, ela se dá na mente, na mente ordinária de cada dia, né? Naquilo que efetivamente somos. Vamos nos colocar na posição de meditação. E um caminho para a gente experimentar a vacuidade, experimentar a luminosidade, e muito utilizado pelo Rinpoche, é a gente trazer diante de nós, na prática, uma situação que foi muito difícil e que de alguma forma causou algum mal-estar. Concentre-se naquilo que incomoda. O Rinpoche fala muitas vezes na pessoa famosa. Aquela situação que te movimenta negativamente, que te incomoda, que te causa dor. Olhe para ela. Perceba que essa é uma realidade que existe somente em você, na sua mente. E observe tudo isso que surge na sua mente como um fenômeno, como uma visão. A raiva que você tem por alguém nada mais é do que uma criação sua. Se desenvolveu na sua mente. O apego que você sente por algo não tem realidade fora. Existe a partir da expressão da sua mente.
Perceba essa visão como sua mente. E perceba que isso que surgiu diante de você não tem realidade em si. Visão é mente. Tudo aquilo que surge nada mais é do que uma concentração, uma construção mental. Olhe para a mente. Olhe para a mente e perceba a mente como vazia. Se visão é mente, a mente é vazia. A mente é vacuidade. Nós nos deparamos com a vacuidade, com o vazio, nós nos deparamos com a abertura. Visão é mente, a mente é vazia. Ao mesmo tempo que ela é vazia, muitas coisas surgem a partir dela. Foque no centro, na abertura. Visão é mente, a mente é vazia, vacuidade. E a vacuidade é inseparável da claridade. Se visão é mente, a mente é vazia, a vacuidade é clara luz. Experimente a associação, a integração entre vacuidade e clara luz.
E a clara-luz é a união. Clara-luz é a união entre vacuidade e claridade. E a união, a experiência da união é bem-aventurança. Relaxe na experiência da união, experimente a bem-aventurança como radiância, como integração. Leve tua consciência até a altura do coração. Visualize que seu corpo flutua no céu. O céu claro num dia de outono, em que não há nenhuma nuvem. Somente você experimentando o céu aberto, vazio, amplo. Por um instante, dissolva seu corpo. Experimente a dissolução do espaço aberto.
Se a mente se distrai, simplesmente volte para a abertura. Se dissolva novamente. Muito mais que focar na imagem do céu, experimente. Relaxe. Não há um objeto. Se surgir qualquer pensamento, relaxe. Mantenha somente consciência desperta, própria base. Que é você, que é céu, que é consciência do céu. Quando nós falamos então da prática e caminhamos, aqui nós usamos dois métodos, nós usamos tanto a perspectiva da mente-céu como uma tentativa de que nós passamos essa experiência, como também usamos os 5 versos, os 5 pontos da prática de um grande mestre de meditação, um dos primeiros grandes mestres bom, que é Dao Gyaltsen, que ele resume todo o Dzogchen a 5 versos. Visão é mente, mente é vazio, vazio é clara luz é união e união é bem-aventurança. Esses 5 versos de Dao Gyaltsen são uma forma de apontar diretamente para a natureza pura da mente, né, em 5 etapas. Então nós usamos os 5 versos de Dao Gyaltsen como um caminho na prática do Dzogchen. E depois nós praticamos por um instante a mente-céu, né, a tentativa de nos integrarmos, perdermos tudo aquilo que é nosso apego, ignorância, aversão,
que nós resumimos a uma coisa que nós chamamos de ego. Então, quando nós nos vemos flutuando no céu e de repente nós dissolvemos tudo que somos, só a consciência desperta e vacuidade. Né? Essa abertura, se fundir com o céu, se fundir com o céu claro no dia de outono, é só a consciência da abertura. Indicação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Queria agradecer, porque a semana passada eu fiquei com dúvida do que era essa base, que você tanto fala, e hoje você esclareceu. Gratidão. Obrigado, Conceição. É difícil esclarecer. A gente tem que experimentar, né? A tentativa de experimentar, de fazer experiência, né? E particularmente essa prática de mente-céu conduz, ao meu ver, me conduz, né, a uma experiência um pouco mais livre, né, de consciência, de abertura, de vacuidade. Dedicação? Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Em 5 minutos nós voltamos para Yogas do Sono agora. 5 minutinhos.